Sozinho trilhei por caminhos, pisei espinhos, não pude encontrar um lugar onde houvesse refúgio e ali finalmente poder descansar. Alguns que parecia bom, mas eram de morte, seu fim era amar. Mas achei o caminho certo, vou trilhar por ele até o final. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali.
passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e destinas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. Porque as pessoas dão crédito para qualquer tipo de voz que fala para ela, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de líder que falam para ela, todos elas dão crédito. Acreditam, tomam por verdade. Será que você vai tomar a palavra de Jesus por verdade também? O Senhor Jesus, Ele é o único que tem a verdade. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor, ela certamente tem poder para salvar qualquer um que queira se salvar. O amor do Senhor Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, foi para comprar toda a nação, povos, línguas, todos que havia de respirar. É necessário nós entendermos que, para nós fazer parte da salvação, para nós ser salvos, é necessário acreditarmos no Senhor Jesus. O que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a própria salvação. A Bíblia diz que existia um homem chamado Simeão. E Simeão, ele foi avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo, a salvação. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ao ser levado para ser circuncidado, o corpo físico, a matéria, a casa aonde o Filho do Deus vivo estava morando. E ele, ao ser levado até o templo,
A Bíblia diz que Simeão, ele se aproximou, e quando ele viu o Senhor Jesus, ele pegou o Senhor Jesus nos seus braços, e levantou, e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele, ao olhar para Jesus, ele disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Por isso que nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Está escrito: olhai para mim, serei salvo. O apóstolo Paulo disse: o meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Senhor pastor Eduardo, o único que nós devemos olhar é para Jesus. A única voz que nós devemos ouvir é a de Jesus. O Senhor Jesus é o único que tem a verdade. Você ama a verdade? Se você ama a verdade, você deve ouvir a voz do Senhor Jesus. Tudo e todas as coisas que nós precisamos está somente em Jesus. Eu não preciso de mais ninguém, somente do Senhor Jesus. Tem uma palavra, né, que se encaixa muito bem com o dia de amanhã. O dia de amanhã o povo estará comemorando o Dia dos Mortos. Né? Amanhã é o dia de feriado dos mortos, dia de finados. E essa palavra aqui é para você que está me ouvindo aqui agora, que se encaixa para o dia de amanhã. Por que estão comemorando o Dia dos Mortos amanhã? Por que tem esse Dia dos Mortos? Os mortos, ou eles estão no céu de Abraão, aguardando a ressurreição dos mortos por Jesus Cristo, ou está no fogo do inferno queimando, onde há fogo, enxofre e ranger de dente, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. A Bíblia diz aqui no livro de João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, aqui é o Senhor Jesus falando, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Amanhã é o dia dos mortos para o povo do mundo. Dia de finados amanhã, dia dos mortos. A maioria estão comemorando o dia dos mortos, não sabendo eles que eles estão mortos também, mortos nos seus delitos e pecados, estão debaixo de condenação, debaixo de morte, porque ainda não aceitou a verdade, ainda não aceitou a ressurreição e a vida. A Bíblia diz em João 11, 25, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida,
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, diz o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele tem vida eterna para você. Você só pode ter a vida eterna se você estiver com Jesus. E só está com Jesus que anda na luz, que anda na verdade da sua palavra. Esse tem luz, esse tem a candeia no seu corpo, esse é casa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, né, Ele é a própria luz. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é necessário você ter a vida, meu amigo. Você pensa que morto é o que o corpo tomba aqui e vai, leva por cima, e leva para velar e depois enterra, debaixo de 7 palmos de terra? Isso aí não é ser morto. Parece loucura, né? Mas isso aí não é ser morto. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus dos vivos, não dos mortos. A Bíblia fala sobre a morte eterna e sobre a vida eterna. Muitos que morreram com Cristo, servindo ao Senhor, muitos que irão participar do arrebatamento, esse vai ressuscitar para a vida eterna. E os que morreram sem Cristo vai ressuscitar para a condenação e desprezo eterno. Há uma grande diferença, o Senhor Jesus falou isso. Ele disse aqui, assim: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Amém, irmão, amém. Uns vão ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar. Todos que estão mortos no sepulcro, que os ossos ainda estão lá, ou que quem sabe não tem mais osso. Quando o Senhor Jesus voltar, diz a Bíblia, que todos que estão no pó da terra ressuscitará. Os que morreram em Cristo ressuscitará primeiro. E os que morreram sem Cristo, por último. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, os que morreram com Cristo, os que morreram salvos na pessoa de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os que morreram sem Cristo ressuscitará também, mas para condenação. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, que no inferno é onde há fogo, choro e ranger de dente. Aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará, o fogo é eterno, tormento por toda a eternidade. Os que morrerem sem Cristo irá para esse lugar, irá sofrer, irá ser atormentado pelo fogo e pelos demônios. E você pensa que ainda é o fim? Não. O final não é o inferno. O final é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21 está escrito. Então quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele estabelecer o juízo, a Bíblia diz que o inferno vai devolver os mortos que lá está. O mar vai devolver os mortos que lá está. A terra vai devolver os mortos que lá está, para participar do juízo final.
E quem vai ser o juiz? Quem é que vai estar sentado sobre o grande trono branco? Jesus é o nome dele. Só tem um trono branco. O Senhor Jesus estará sentado sobre ele para julgar todos que existiram. Todos vão estar diante do grande trono branco. Como eu já vos disse, o inferno vai devolver os mortos. O mar vai devolver os mortos. A terra vai devolver os mortos. Onde tiver morto, vai devolver para participar do juízo final. A Bíblia fala da ressurreição para a condenação e da ressurreição para a vida. Então a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, vai ser estabelecido o grande juízo, aonde ninguém vai escapar, seja ele grande, seja pequeno, seja ele rico ou pobre ou mendigo, seja ele qual for. Ninguém vai escapar do grande trono branco. Mas tem uma diferença, meu amigo. Você pensa que vai ser todo mundo o mesmo tratamento? Você pensa que todo mundo vai escutar a mesma coisa? Você pensa que todo mundo vai dizer, que Jesus vai dizer, vinde bendito de meu Pai, entra no reino dos céus? Você pensa que Jesus vai dizer isso para todo mundo? Você está muito enganado, meu amigo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 33, a Bíblia diz que Jesus vai apartar um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer para as ovelhas que tiver à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus. E para os bodes, Mateus 25, 41, Jesus vai dizer para os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Quem vê, pensa que Jesus nunca vai dizer essa palavra, né? Só pensa que Jesus vai aceitar ele, né? Lá no juízo. Aqui todo mundo tem a oportunidade de se arrepender, mas no juízo não vai existir misericórdia. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então os mortos não são aqueles, não são somente aqueles que foram sepultados, que amanhã tem um dia deles. Mas os mortos são aqueles que não seguem a Jesus Cristo, são aqueles que não servem ao Senhor. Amanhã é muito bom lembrar dos seus parentes que morreu, né? Se morreu com Cristo, está salvo. Se morreu servindo a Jesus Cristo em espírito e verdade, se andou na luz de santidade e purificação, se foi lavado e remido pelo sangue dele, está salvo, está no seio de Abraão. Mas se morreu na cachaça, se morreu na idolatria, se morreu na feitiçaria, se morreu sendo um gay, sendo uma lésbica, sendo um travesti, se morreu sendo um sodomita, se morreu sendo um homicida, seja ele qual for, está queimando no fogo. E o final não é aí não. O lago de fogo e enxofre, os que estão no inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Vai se tornar pior do que parece. Tu sai da morte, meu amigo. Morrer. O apóstolo Paulo, ele falou assim. Ele disse assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria o serviço do ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar o evangelho da graça de Deus. Ele não estava nem aí que se matasse ele, se executasse ele.
Ele tinha certeza que estava salvo. Simplesmente por quê? Simplesmente porque obedeceu ao Senhor Jesus. Porque você acha que Tiago, que Estevão, né? Estevão foi morto apedrejado. Mataram ele apedrejado. Tiago foi morto a fio de espada. O apóstolo Paulo foi morto. Mataram ele também. Muitos foram lançados na cova dos leões para ser devorados na arena. Outros foram feitos de tocha humana, mas não negaram o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham certeza da sua salvação. O Senhor Jesus disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Para quem está preparado, para quem será a tua alma? Os mortos são somente aqueles que morreram sem Cristo. Porque é uma grande diferença, meu amigo. Quando uma pessoa morre com Jesus, morre com certeza, a convicção que está na luz, que está em santidade, que está com um coração puro, um coração reto. Ele passa da morte para a vida. A Bíblia diz, em João 5:24, o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, e nas minhas palavras daquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando morre um cristão, eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de cristão. Quando morre um cristão, né, ele passa, né, ele viaja, né, os anjos do Senhor levam ele até o seio de Abraão escotado. Mas aqueles que morrem sem Jesus, os anjos do Senhor estão com espada de fogo. Aqueles que morrem sem Jesus, os demônios estão do lado dele, esperando ele morrer, para arrebatar ele para o inferno. Você sabia que existem demônios? Legiões e legiões de demônios. Zomba, viu? Zomba do Evangelho do Senhor Jesus, para você não ficar muda, né? A Bíblia fala que zombaram do Senhor Jesus, né? O apóstolo profetizou e ele ficou mudo. Essa geração que zomba do Deus vivo. Vocês pensam que estão zombando de mim? De jeito nenhum. Jesus falou: aquele que rejeitar a voz, a mim me rejeita. E quem rejeitar aquele que me enviou, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está escrito. Então a Bíblia fala da ressurreição. Aqueles que morrem com Jesus, não é uma morte. Eles estão passando, eles estão indo para a vida eterna. Só morre quem não serve a Jesus. Se o Espírito Santo não revelar, se o Espírito Santo não revelar a verdade, as pessoas vão para o inferno. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, um lugar de tormento te espera, meu amigo. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
Então o Senhor Jesus, Ele tem a vida eterna para você. Só basta você acreditar nele. Eu ouvi um testemunho que um pastor, ele deu de uma mulher que estava cheia do Espírito Santo de Deus. E quando a mulher levantou e começou a profetizar, veio um outro homem, um irmão da igreja, repreendeu ela, mandou ela calar a boca. A mulher cheia do Espírito Santo falou assim para aquele homem: cale a boca você e não fale nunca mais. Na mesma da hora, o homem ficou mudo, nunca mais falou. Isso foi um testemunho contado. Não é que está escrito na Bíblia. Foi o pastor que contou esse testemunho. Na Bíblia fala que um homem ficou cego porque zombou da palavra de Deus, zombou dos apóstolos. Era um feiticeiro, queria comprar o dom de Deus. Ele era um perturbador. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro profetizou contra aquele homem, contra aquele zombador. E a Bíblia diz que ele estava perturbando, não estava deixando o povo ouvir a verdade, ouvir a palavra. Aí Pedro falou para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda injustiça, tu ficarás cegos por algum tempo. E a Bíblia diz que ele ficou cego na mesma da hora. O mesmo que dá visão a cego é o mesmo que cega. No do Filho do Senhor, Jesus não mudou. Sempre hora em hora passa um zombador, dá risada, faz pouco, né? Imita a língua estranha. As palavras de Jesus: se você estiver zombando, está zombando do Senhor Jesus. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então dá tempo. Dá tempo de você aceitar a verdade. Enquanto a vida é a esperança. O maior presente que o homem pode receber é a salvação. A maior dádiva que o homem pode receber é o perdão. É a misericórdia. É a graça, é a luz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que no texto que nós lemos, em João 5:25, que os mortos que ouvirem a voz do Senhor Jesus, os que ouvirem viverão. Por isso que o Senhor Jesus, Ele tem a voz que ressuscita os mortos. Se você ouvir a sua voz, se você ouvir a sua palavra,
você será salvo se você acreditar nela de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o teu entendimento. Se você acreditar nas palavras dele. Eu não estou mandando você acreditar em mim, mas acredite nas palavras do Senhor Jesus. Dê a sua alma ao Senhor Jesus. Dê a sua alma ao seu Evangelho. Se entregue por inteiro de corpo, de alma e de espírito. Sirva ao Senhor Jesus. E você se garantirá salvo. Porque quem está com Jesus não tem condenação, não tem morte para ele. Aí, meu irmão, Deus abençoe nele, né? Estou bem, graças a Deus. Trabalhando onde? Eu estou lá no pai agora. Quer coisa procurar, velho? Eu estou lá, velho. No CETEP, tá pegando dinheiro pra porra, velho. E o dinheiro pra nós, velho. Só vale a reinscrição, velho. Agora te falo. Desde o tempo lá que eu tava sem celular, teu celular, eu vou pegar dia 5 no celular. Eu tava sem falar comigo, vai te dar um recado do dia que eu ficava de moto. Porque eu só tava te vendo na rua. Não acredito. Vai ter maluco, isso aqui é irmão, quem não é, família. Eu só por nós, eu sei que bora pro filho, vai estar E como o Senhor Jesus disse, temos que acreditar no Senhor. Todos os profetas, todos davam o testemunho de Jesus. Ninguém na Bíblia adorou uma outra pessoa a não ser Jesus. Ele tem as palavras certas, meu amigo. A morte não tem poder contra a vida daqueles que estão com Jesus. O testemunho do Senhor Jesus deve ser anunciado. A verdade deve ser proclamada e gritada sobre a terra. Porque pela verdade, meu amigo, é que você se garante salvo. A verdade quando você conhece a verdade ela te liberta. Fala, Senhor, meu irmão. A verdade ela te liberta. O Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Só existe poderoso somente um, que é Jesus. O único que tem poder para salvar. O único que tem poder para destruir o inferno inteiro pelo sopro da sua boca. O nome dele é Jesus. Ninguém pode vencer o Senhor Jesus. Pode se levantar todas as legiões de demônios qual for. Quer ver um negócio? Diz que Maranhão é a terra da macumba, não é? Diz que lá faz uma magia, uma obra e mata a pessoa na mesma da hora. Se quiser um fio de cabelo meu, foto, né, identidade, até sangue eu posso tirar e te dar para tu levar lá. E pode mandar ele matar uma boiada e mandar todas as legiões de demônios que eles têm lá.
convocar o inferno inteiro contra a minha vida. E nada vai me tocar. Não acontecerá nada comigo. Porque o Senhor Jesus, Ele é o autor da minha fé. Ele é comigo. Está comigo todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que eu sou morada e templo do Espírito Santo. Quem é que pode vencer? Você tem que estar do lado de quem é mais forte, meu amigo. Abandone a macumba. Abandone a magia negra, a feitiçaria. Abandone o bando que banda com o candomblé, o espiritismo. Abandone esses demônios. E siga o Senhor Jesus. A Bíblia fala em Filipenses 2 que todo joelho dos que estão lá no céu, na terra e no inferno inteiro se dobra diante de Jesus. Ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor da fé. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez se Ele não fizesse. Tudo é para Ele. E para Ele são todas as coisas. A convicção é a certeza da salvação. É somente quando a pessoa está liberta. Quando a pessoa é liberta, e o corpo dele passa a ser limpo. Quando a alma dessa pessoa passa a ser liberta, a alma, o corpo e o espírito, aí a casa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar na vida daqueles que seguem a Jesus. E isso nos dá convicção e certeza de que nós estamos salvos. Nenhum ser humano pode se salvar sozinho. Ninguém pode se salvar a não ser se Jesus não salvar ele. Só Jesus salva. Só Jesus é o Senhor. Você precisa que Jesus quebre as correntes, quebre os aguilhões do pecado, da morte, do inferno que está sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a verdade. E ele falou: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ter certeza da sua salvação. Jesus, Ele está vivo. O Senhor Jesus, Ele está vivo. Pare de invocar morto. Pare de estar invocando morto. Se você faz culto para alguém, que não é o Senhor Jesus, você está fazendo culto para morto.
E porque morto gosta de morto? Há um mistério aí. Você vê que todas as pessoas que estão mortas, que estão andando sobre a terra, mas estão mortos, ele sempre invoca morto. É morto invocando morto. Né? A irmã Maria, ela está morta. Pedro, Tiago, João, Estevão, todos os apóstolos estão mortos. Todos que morreram, que foram jogados terra, que foram colocados no sepulcro, estão mortos. Só Jesus ressuscitou. Só Ele está vivo. E por que você fica invocando Maria? Aparecida. Maria é serva do Senhor. Aparecida é um demônio do catolicismo romano, um Exu. Uma vez eu estava vendo no YouTube uma macumbeira do candomblé. Ela falou que a imagem de Aparecida lá no candomblé é Exu. Você pode pesquisar no Google. Você pode pesquisar lá. A própria macumbeira falou que Aparecida lá no candomblé é o próprio Exu. Bárbara é Iansã. Você precisa conhecer a verdade, meu amigo. Pare de estar cultuando o demônio, pare de estar cultuando o morto. O único digno de honra, glória, louvor e toda exaltação é Jesus. Ele é o único que nós devemos adorar. O único santo de Deus. O único santo é Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de misericórdia. Atrapalha não, irmão, atrapalha não. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus é o santo de Deus. Boa tarde. Ele é o santo de Deus, o Cordeiro Santo, imaculado, irrepreensível e incorruptível. O nome é Jesus. É o único Senhor que existe. Não existe nenhum outro. Não existe nenhuma senhora. Só existe um Senhor só, a Bíblia diz. Ele é o único, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o autor da fé. Ele é tudo. Tudo. Toda a santidade em um só, que é Jesus. E a Bíblia diz que nós seremos santificados pela fé em Cristo. Se eu aceitar o testemunho de Jesus, se converter dos meus maus caminhos, se converter mesmo, abandonar todos os meus pecados, o Senhor Jesus me lavará com seu sangue. A minha alma será lavada, o meu espírito, o meu corpo se tornará mais salvo do que a neve. E aí eu serei santificado pelo mesmo Senhor Jesus. Sabia disso? Que o Senhor Jesus é o único de poder. Eu estou dando para salvar somente Ele. Até Maria, a irmã Maria, a serva do Senhor, mulher abençoada. Sabe o que Maria disse? A irmã Maria disse assim, em Lucas capítulo 1. Ela falou assim: a minha alma se alegra em Deus,
o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Você precisa de um Salvador? Eu preciso para me salvar. Maria também precisou de um Salvador, ela mesmo disse. Ela falou assim, ó: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Ela é serva do Senhor, não é senhora. Só precisa de um Salvador quem tem pecado. Se eu não tenho pecado, eu não preciso de Salvador. O que você me diz, meu amigo? Uma certa feita, o Senhor Jesus falou que ele não tem mãe. Está na Bíblia, eu posso mostrar dentro da Bíblia. Jesus dizendo que ele não tem mãe. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ensinando. Aí chegou um homem e disse para Jesus: a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão aí fora te chamando e quer falar contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe e meus irmãos? A minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Deus abençoe, meu irmão. Amém, nós dois. Amém. Amém. Diga a Deus que abençoe nós dois. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Para você também. Amém. Fica você gosta de lugar que tem gás. Aqui tá boa. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Vou beber daqui a pouco. Valeu. Não, mas é bom, a gente tá vendo. Às vezes, aí, ó, a palavra de Deus, eu gosto demais, eu gosto demais. Eu fui na cadeira, eu fui de lavando de manhã cedo. Amém. E de noite eu agradeço. Amém, irmão. Deixa eu pegar aqui, viu? Graças a Deixa eu pegar aqui. Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. irmão. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Aqui, ó. Aqui provando que Maria tem pecados. Escute bem. E Jesus falando que ele não tem mãe. Você pode abrir Mateus, capítulo 13, versículo 55. Falaram assim: não é este o filho do carpinteiro? Falou: não é esse o filho de José? E não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos, Tiago e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? A Bíblia dizendo aqui, ó. A Bíblia dizendo que Jesus, que Maria, né, ela tinha filhos com José. Olha o nome dos filhos de Maria: Tiago, José, Simão e Judas. Ela casou-se com José, teve relação sexual com José para gerar esses filhos. A irmã Maria gerou 4 filhos homens. Depois gerou mulheres. A Bíblia diz que ela teve relação sexual com José. Gerou filhos e filhas. 4 filhos homens, fora as mulheres. Que santa é essa? Que senhora é essa? Que divindade é essa? Que tem relação sexual com o homem pecador.
O Senhor Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, Marcos 3, versículo 32, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E Jesus respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que ele não tem mãe. Jesus não tem mãe. Ele falou que qualquer um que fizer a vontade de Deus, essa é a mãe dele. Você consegue compreender? E aqui nós lemos também que Maria teve 4 filhos homens com José, fora as mulheres. Ela tinha pecados. A mesma relação sexual que eu tenho com minha esposa, ela teve com José. Mas Jesus não. Jesus, ele não teve nenhuma mulher, porque ele é o Senhor de todas as mulheres, é o Senhor de todos os homens, enfim, ele é o Senhor de todos. Ele desceu do céu e não se contaminou com este mundo, porque ele é santo, ele é puro, ele é maravilhoso. Ele, pelo contrário, ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele foi gerado dentro da barriga de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. O único que vai rogar por você, a Bíblia diz que é Jesus. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que intercede a nós para com Deus é o próprio Espírito Santo. Não é Maria, não é Aparecida, não é ninguém. A Bíblia diz que quem intercede a nós para com Deus é o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. O único intercedor que intercede a nós, a Deus, é somente o Espírito Santo de Deus. Por que colocaram a mulher que tinha pecado para dizer que intercede por você? Para que você morra pedindo a ela para rogar por você, e os demônios te arrastam para o inferno, meu amigo. A verdade é o que está escrito. A Bíblia diz que quem intercede com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Ele é o intercessor, não é Maria, não é Aparecida, não é nenhum que o catolicismo romano te apresentou. Todos eles não passam de uma mentira, não passa de engano para te enganar. Ou você acredita em Jesus, ou você acredita no que está escrito aqui, ou seu filho vai ser bom. 4, João 4. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o único que tem a verdade. Isso aqui foi um ano. Você sabe quem é o príncipe das trevas, o demônio das trevas? O principal, o mentiroso, desgraçado, chama Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E quem é o pai da verdade? Jesus. Ele é a verdade, ele é a própria verdade. Só existe Jesus como verdade. O resto é balela, é mentira, é engano, é doutrina de demônios. Infelizmente as pessoas iam passar a ouvir a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1, a Bíblia fala que o Espírito diz expressamente que
que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu faço um convite a você a conhecer Jesus. O Senhor Jesus, ele falou em João 8:51. Aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. O Senhor Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. Faço convite para você conhecer o Senhor Jesus, para que você seja salvo por Ele, porque Jesus está vivo. As palavras dele é vida eterna para aqueles que acreditam. O Espírito Santo, ele me confirma que toda palavra é verdadeira. Por isso que eu não acredito em mais nada. Você pode vir com um discurso mais bonito, com a teologia mais bonita, você pode querer me convencer do que você quiser. Eu não escuto nenhuma voz sem ser de Jesus. Olha o Senhor, pastor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, 379, em frente à praça. Ele é a única verdade. Eu não escuto nenhuma voz sem ser de Jesus. Pode vir a pessoa com fome. Atenção! Nesta terça-feira, dia 5 de novembro, a família ao pé da cruz. Porque eu aprendi. Presença do bispo Ronaldo Salles. Eu aprendi que Jesus, somente Ele é capaz de me dar luz, de me encher de paz, de graça, de verdade. Nenhum outro te oferece isso. Só Jesus. A Bíblia diz: vinde a Cristo, que Ele te esclarecerá. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4, versículo 16. A Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo disse: por semelhança a mim e Apolo, para que vocês não aprendais, para que vocês aprendais a não ir além do que está escrito. Acredite somente no que está escrito. A Bíblia manda você acreditar é somente no que está escrito. Quer ver eu ler a Bíblia? Escute, por favor. Vá para a Universal dar dinheiro. Jesus não pediu nada disso. O Deus da Universal é Mamon, o diabo. Escute, por favor. 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos desobedecendo a favor de um contra o outro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que não é para nós ir além do que está escrito, é para nós acreditar somente no que está escrito, para ser salvo. O Senhor Jesus falou em João 7,38. Ele falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
Rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Eu sei o que eu estou falando. O meu Senhor é Jesus de Nazaré. O Espírito Santo me guia em toda a verdade. Então ouça, a Bíblia fala em 1 Coríntios 4:6 que nós não devemos ir além do que está escrito. Obedeça somente a palavra. Se alguém te apresentar, se alguém quer te ensinar uma outra coisa, se alguém pegar um livrozinho, uma revistinha para te dar, não acredite. Só acredite em Jesus, na sua palavra. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como foi que o Senhor Jesus andou? Como era ele? Quem é ele? Somente a palavra pode te mostrar isso. O que Jesus aprova e o que Jesus condena. O que pode te salvar, o que pode te condenar. Somente você conhecendo Jesus, você vai saber a opinião dele em tudo. Então é necessário que conheçamos a verdade, para que sejamos salvos pela verdade. O diabo é pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. Escolha o lado para você ficar. Se você não está do lado de Jesus, você está do lado do diabo. Se o seu Senhor não é Jesus Cristo, se o seu Senhor não é o pai da verdade, o Senhor Jesus, infelizmente você está no engano. A Bíblia diz que os que verão a Deus é aquele que é limpo de mão e puro de coração. Salmo capítulo 24, versículo 13 e 4. A Bíblia também diz a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é este: o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando alguns se entregaram às vãs contendas. Não tem uma fé fingida. Porque se a sua fé, se a sua mira da sua fé não é no Senhor Jesus, você não está com fé nenhuma. A sua fé não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor da fé. O autor e consumador da fé. Ele é o autor e ele é o próprio consumador da fé. Então a sua fé tem que estar somente nele, para que a sua fé não seja uma fé fingida. Repetindo, todos têm pecado. Todos, sem exceção de ninguém. Somente Jesus para nos libertar. Somente Ele pode nos garantir salvação e vida eterna, se nós andarmos na sua verdade. Então Cristo, Ele tem palavra para você, meu amigo. A palavra de vitória para você. A vitória que Jesus tem para você é você aceitar a salvação que é posta entre você, nas suas mãos. Somente acreditar no Senhor Jesus e você será salvo.
Aquele que me confessar, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso que a Bíblia diz que quando a verdade chega, tudo é manifesto. Não há nada oculto que não vai ser revelado. Só basta você acreditar no Senhor Jesus. Os seus olhos, as escamas, a cegueira vai sair e você vai reconhecer a verdade. Você vai reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Só basta você acreditar nele em todo o seu coração. Ouvir somente a voz dele. E vir atrás dele. É que você será salvo. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. As loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando